Meus caros investidores, eu tenho uma notícia muito boa se você investe em BRZP11. Se você não sabe do que se trata, eu vou deixar depois um vídeo para vocês falando como investir no setor portuário. Esse vídeo ele acabou envelhecendo um pouco mal, afinal de contas, tanto o Brasil quanto a Wilson Sons, né, que é a Porte 3, vão de uma certa maneira deixar de existir na Bolsa de Valores. E hoje nós vamos ter apenas um veículo, que é o BRZP11, para você conseguir investir no setor portuário. Eu vou trabalhar aqui com vocês um pouco de como que essa empresa aqui ela ganha o seu valor, como que ela consegue trazer um retorno para o seu acionista, e eu vou entregar para vocês, além disso, os resultados que acabaram de sair do próprio Porto Itapoá. Para a gente entender um pouco melhor, eu preciso trazer vocês para algo que é fundamental de você compreender. Como que o BRZP ele ganha dinheiro? Para você entender, o Porto Itapoá ele está aqui embaixo, ou seja, esse daqui seria, vamos dizer assim, a parte operacional. É exatamente quem vai operar ali os containers, quem vai colocar em cima do caminhão, quem vai colocar em cima do navio, quem vai fazer toda a cobrança, quem realmente vai ter o trabalho. Toda essa parte aqui para cima, a gente vai chamar isso daqui de não operacional. Por quê? Porque todos esses aqui, tanto a Portinvest quanto a Maersk, elas são apenas investidoras do porto e de uma certa maneira elas recebem o equivalente ao que seria a distribuição de dividendos. Vamos entender um pouco melhor essa dinâmica aqui. Se o Porto Itapoá ele decide, por exemplo, distribuir R$ 100, significa que R$ 70 vão aqui para o Portinvest e outros R$ 30 para a Maersk. E assim sucessivamente, até você chegar aqui em cima no BRZP. Só para você entender toda essa conta aqui, hoje o BRZP ele tem um ganho que a gente chama por equivalência patrimonial de 22,9% do resultado do Porto. Ou seja, destes R$ 100 que o Porto ele distribui, R$ 22,90 vão cair na mão do BRZP, que é o veículo através do qual você consegue investir nesse incrível porto que nós temos. Aqui embaixo você vai ter algumas fotos dele. Ele começou ali suas operações em junho de 2011. Ele tem uma capacidade e teus uma medida para dizer quantos containers eles conseguem movimentar por ano, que é 12 Equivalent Units, que basicamente é cada um desses containers que estão aqui no navio. E ele mostra o potencial que ele tem de mais de 2 milhões, ou seja, você ainda tem um pouco mais de crescimento. O Porto ele já entregou muita coisa, ele mostra aqui onde que ele está, os competidores, ele mostra aqui a movimentação. Olha só que legal, né? Você vê que, por exemplo, de fevereiro de 24 para fevereiro de 25, do último relatório gerencial, houve um acréscimo de 36%. E você tem, em relação às cargas movimentadas, questão de químicos, madeiras, proteína animal, indústria, enfim, tem inúmeras cargas aqui que você pode entender interessantes para entender como que é toda a mecânica dentro de um porto. E aí, claro, você tem aqui um pouco dos resultados deles de 2023, um pouco do que a Legio Consultoria programou em relação a quanto que a empresa vai lucrar, e eu já vou trabalhar tudo isso daqui com vocês, tá bom? Então, é muito legal o que eu vou mostrar para vocês, porque hoje me parece que o Porto, ele entregou um resultado que já está programado para daqui 3, 4 anos acontecerem. Porque o que acontece? Eles estão aqui reportando os lucros projetados de 2024. Ou seja, eles projetam que o Porto Itapoá entregaria um lucro de 214 milhões. E o que acontece? O Porto, ele entregou um resultado aqui, gente. E eu já vou mostrar isso para vocês. É muito incrível isso que eu quero mostrar para vocês, porque aqui vocês vão conseguir compreender com a enorme clareza o que acontece. Lá para 2028, eles estavam projetando um lucro do exercício na ordem dos mais de 400 milhões. E nós já atingimos aqui quase 500 milhões de lucro para o ano de 2024. Olha só isso, gente. Vamos entender como que foram as coisas. Porque muitas das vezes você vê um resultado muito grande, dobrar, triplicar o lucro, e muitas das vezes a gente acha que aquilo lá é não recorrente. A gente pode até mesmo achar itens não recorrentes que vão impactar a sua lucratividade. E é exatamente por isso que a investigação mais aprofundada da DRE, do balanço patrimonial e especialmente do demonstrativo de fluxo de caixa são fundamentais para você ter uma análise completa e clara
clara a respeito dos seus investimentos. Até por isso que eu escrevi um e-book, que é o primeiro link aqui na descrição, tá com descontinho, é bem baratinho, para você ter um acesso a quase 80 páginas de conteúdo que eu escrevi à mão. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que os resultados, eles não advieram de resultados não recorrentes. Tanto é que quando você enxerga a receita operacional, saiu no ano de 2023 de 650 milhões para 1 bi e 200. Praticamente o dobro de receita. E, naturalmente, quando você vai para a sua lucratividade, quase também o dobro, né? O dobro seria aqui os praticamente 500 milhões de lucro, ela entregou 480. Isso daqui é muito interessante. Só que você não pode atribuir 480 para o BRZP, porque lembra que eu te mostrei todo aquele caminho? Ou seja, deste lucro aqui, apenas 22,9% são do BRZP. E o que acontece? O Porto, ele tem uma política de fazer o seguinte, distribuir 100%, ou pelo menos próximo a 100% do seu lucro líquido. E eu fiz aqui uma investigação, eu bati a DRE do ano de 2023 com o demonstrativo de fluxo de caixa de 2023 também, para ver quanto mais ou menos eles pagam de dividendos. Ou seja, do total do lucro, quanto que eles repassam? E eu cheguei ali à conta de exatamente 94% do resultado é direcionado para dividendos. E é exatamente uma conta que eu quero trazer aqui para vocês. Vou até mostrar o que eu fiz. E aí, claro, nós vamos precisar adequar uma coisinha aqui na fórmula, mas já vamos entender tudo mais, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, maravilha. Agora, o que eu quero que vocês vejam? O lucro do Porto de Itapuá foi esse valor aqui, 484 milhões de reais. Mas o que acontece? Eu te falei que ele não distribui tudo como dividendos. Exatamente por isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esse valor por 94%, para a gente ter exatamente o valor que ele poderia distribuir para nós, que geraria isso daqui. Ou seja, o Porto ele distribuiria, em termos de dividendo, o valor de 455 milhões. Só que o BRZP ele ganha por equivalência. Ele vai ganhar 22,9%. Então, o que eu peguei? Eu fiz esse lucro e eu multipliquei por aquele valor percentual que seria a participação do BRZP. E o que mais que eu fiz? Eu peguei a quantidade de cotas, que são 5 milhões, e eu entendi que o resultado por cota daria R$ 20,28. Só para você ter uma ideia, hoje uma cota do BRZP está em R$ 105, o que, se eles distribuírem totalmente esse valor, daria um yield de 19,32% para você que é cotista. E o que eu quero mostrar para vocês? Lembra que eu te disse que eles têm algumas projeções da Legio Consultoria? Olha só que legal que eles mostram aqui pra gente. Esse valor de R$20, ele supostamente só seria alcançado lá no exercício de junho de 2030 a junho de 2031. E o que acontece? A gente está antecipando todo esse tempo aqui, porque o Porto ele já entregou a lucratividade esperada. A gente até pode voltar mais uma vez aqui para as projeções da Legio para a gente entender um pouco melhor. Olha só, ele mostra aqui para a gente a receita líquida da empresa ficaria em 1,2. Nós já vimos que realmente ficou em 1,2. O lucro líquido ficou em 480 milhões, ou seja, um pouco superior ao que a Legio projetou. Portanto, o Porto está indo muito bem. E aí as pessoas começam a me perguntar, André, será que vale a pena eu começar a comprar o BRZP agora? Então, nesse ponto em específico, eu tenho que te dizer uma coisa. Ele, infelizmente, não é um veículo de investimento aberto ainda para todos os investidores. Ele se destina para investidores qualificados, que são aquelas pessoas que têm alguma certificação financeira ou o valor declarado de mais de R$1 milhão em investimentos. Portanto, ele não é, infelizmente, acessível ainda a todos. Só que, para aqueles que já conseguem ter acesso a esse veículo de investimento, o que eu quero te mostrar é que hoje você consegue basicamente uma TIR, ou seja, uma taxa interna de retorno no BRZP, aqui na casa dos seus 16,6% aos seus R$105. E eu já quero te dizer uma coisa importante. TIR, que é a taxa interna de retorno, é diferente de dividendos, tá bom? São coisas totalmente diferentes, porque a TIR, ela projeta todo um fluxo esperado para aquele ativo e traz uma taxa de desconto para
dizer, de certa maneira, quanto que aquele projeto vai trazer de rentabilidade. E de acordo com as projeções e o preço que você paga, você pode ter uma taxa interna de retorno maior ou menor, de acordo com as projeções. Agora, o dividendo, ele vai ser realmente a realidade daquilo que você vai receber no seu bolso. E pensando hoje que o BRZP, e voltando para aquela planilha que eu mostrei aqui para vocês, ele pode entregar um dividendo na ordem aqui dos seus quase 20%, poxa, é muito legal. E só para vocês terem uma ideia, meu preço hoje nele está na casa aqui dos seus R$97. Portanto, eu receberia, claro, se ele distribuir tudo isso, algo na casa dos seus quase 21% de dividend yield. Agora, eu quero que você acalme-se um pouco. Porque se você chegou até aqui, eu vou te dar agora a informação mais importante de todas. Será que ele vai distribuir tudo isso? Porque acontece, lá em Itapuá, eles têm uma determinada situação, que é, eles têm uma bacia, chamada Bacia de Babitonga. E ela tem uma profundidade, ou seja, você está ali navegando, aí você tem uma quantidade de água, né, tanto ali que é para chegar até o fundo dessa bacia. E o que acontece? Você precisa fazer uma dragagem. O que é isso? É você retirar aquela areia, aqueles resíduos que estão no fundo do mar, para que você consiga trazer navios de maior magnitude para dentro daquela bacia. E exatamente esse investimento está sendo feito junto ao Porto de Itapuá. Claro, isso depende também do estado, depende do município. Não é muito mais ali algo que o próprio BRZP ou o Porto de Itapuá consiga fazer. Entretanto, eles são os maiores interessados. E talvez algum investimento, algum dispêndio de capital seja inicialmente necessário para que a gente possa ter esse investimento trazido mais rápido. Porque imagina, hoje você consegue receber ali uma quantidade X de navios. E eles têm uma quantidade também limitada de containers que você consegue colocar em cima. Se você trouxer um navio muito maior que consiga trazer mais containers, haverá uma movimentação maior de teus, que é aquilo que eu mostrei para vocês. E essa movimentação gera também mais dinheiro para o próprio BRZP. Eu vou até dar uma olhada aqui com vocês rapidamente, porque de vez em quando eles colocam aqui a medida dos navios que chegam lá, ó. Só para você ter ideia, esses aqui são alguns dos navios que chegam e eles querem trazer navios ainda maiores, tá bom? Isso daqui é um pouco de como está o porto até o momento. Bem, aqui infelizmente eu acho que eles não vão trazer pra gente a medida dos navios que podem entrar ali, mas depois eu posso trazer para vocês aqui uma foto. Agora, o ponto importante de tudo isso é, esse investimento aqui, ele tem o seu risco. Por quê? Porque como você pode ver nesta imagem, eu estou falando de um porto que está aqui, ou seja, qualquer problema vai impactar o porto e a quase totalidade da sua receita. Então, você idealmente não deveria pensar no investimento exclusivo no BRZP, porque ele tem ali os seus diferenciais competitivos, mas também ele acaba tendo um risco relativamente alto. Eu gosto, só para você ter mais ou menos uma ideia, de enxergar o BRZP como um ativo muito seguro, porque essa questão realmente de porto, ela é muito estável, muito perene, o fluxo de containers ali dentro é muito bom. Entretanto, qualquer risco ambiental, qualquer outra coisa que possa impactar, vai pegar o único ativo que ele tem. Isso poderia me dar uma dor de cabeça gigantesca. Só para você ter ideia, existem alguns outros portos ali na região que estão parados há mais de um ano. Imagina só a dor de cabeça se fosse o caso do Porto de Itapuá. Não existe nenhuma projeção, não existe a princípio nenhum risco relacionado à parada, mas eu quero trazer aqui para vocês que esse é um dos riscos que você precisa mensurar, porque eu estou te trazendo aqui que ele bate recorde, que ele consegue receita, que vai vir um baita de um dividendo talvez, mas existe também um risco importante para ser considerado. Agora, se você enxergou que é um potencial ativo para sua carteira, eu quero que você deixe um comentário e, claro, antes de você sair, veja esse outro vídeo aqui sobre investimento em portos, porque é muito interessante o que eu tenho para falar para você. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!